Se você tem mais de 40 anos, tem medo de tentar algo novo, recomeçar ou de viver, esse vídeo é para você. Porque eu já senti esse medo e eu quero te dizer, ainda dá tempo. Olá, maravilhosas! Para quem não me conhece, eu sou Edilene Lima e eu criei esse canal justamente para nós, mulheres 40 a mais, termos essa comunicação, essa conexão, para a gente aprender um pouquinho mais com os erros e com os acertos e principalmente com as experiências uma das outras. Maravilhosas, eu quero te dizer que eu já passei há uma década do 40 a mais. Eu sou uma mulher de 51 anos e me reconheço de muitas coisas que você também deve estar passando. Nossa, gente, essa fase dos 40 a mais é uma fase realmente muito desafiadora. A gente não se sente velha, nem também a gente é nova. Nós estamos numa meia-idade, porém com muito mais bagagem, né? Com muito mais conhecimento. Mas nós precisamos usar essa nossa bagagem, esse nosso conhecimento ao nosso favor e não de uma forma para nos depreciar. Porque tem muita mulher quando chega no 40 a mais, acha que deve ter medo, começa a passar a ter medo da vida, ter medo de viver, medo de enfrentar certas coisas e principalmente se ela já passou por um desemprego, se já passou por um divórcio, se já passou por um problema de saúde, porque realmente é uma fase onde a gente vai se deparar com muitas situações. Se você ainda não passou, se prepare. Não quero colocar coisas negativas na sua cabeça, não. Mas com a idade vem o peso do que, a gente começa a sentir um pouco mais do peso do ano. Com certeza. Muitas vezes você vai praticar uma atividade física, seu corpo não responde bem. Então é por isso, gente, que é imprescindível a prática de atividade física. Eu estou buscando muito mais cuidar da minha saúde. Por quê? Porque é necessário. E esses dias mesmo eu fui buscar ajuda médica, uma ajuda estética também, para a questão do meu ganho de peso. Eu engordei assim 6, 7 quilos ao longo de 6 anos. Então para mim isso está sendo muito difícil, porque não é só uma questão de estética, gente, é de qualidade de vida. É uma questão de você se sentir bem com você mesmo, quando você se olha no espelho e você se vê. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de me cuidar, né? Em questão de cuidar da pele, eu gosto. Não é à toa que eu sou uma consultora de beleza Mary Kay e amo ser consultora de beleza Mary Kay. E eu encontro ao longo dessas minhas caminhadas como consultora muitas mulheres que se abandonaram. Muitas mulheres que me disseram: Edilene, eu nunca coloquei uma base no meu rosto, eu não uso um protetor solar, eu não uso um batom, eu não uso nada. Eu fico assim, pensativa, né? Porque é tão bom a gente olhar para alguém e ver aquela fisionomia bonita. Eu não falo só, gente, bonita apenas fisicamente, mas a própria Bíblia fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, se você se gosta, se você se cuida, você vai se cuidar de dentro para fora. E isso não dispensa você usar também os seus cosméticos, usar suas maquiagens. É algo que eu amo. Não precisa sair de casa só emperequetada, não. Mas com o mínimo de cuidado, lave seu rosto, passe seu protetor solar, bate um batonzinho, você gosta, um lápis. Isso é o mínimo que a gente deve fazer. Mas o que eu quero falar com vocês nesse vídeo não é exatamente sobre estética, não é sobre beleza. Eu quero falar com vocês dos medos que acometem as mulheres de 40 a mais. E eu quero lançar para vocês um desafio de 7 dias para você perder o medo de viver, o medo de ir para a vida, para o mundo, que é tão bonito, é tão maravilhoso, gente. Eu tenho algumas prioridades na minha vida, mas uma delas é sair, viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas
E é isso que eu estou buscando para minha vida. Tem pessoas que querem uma casa impecável, tem pessoas que querem o carro do ano, tem pessoas que querem o quê? As melhores comidas. Mas eu priorizei para mim, para minha vida, em primeiro lugar, a minha paz comigo mesmo e com Deus, e viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, porque nossa vida, gente, é como se fosse uma vela. Imagine uma vela acesa e de repente aquele pavio ali, ele se apaga. Então assim é a nossa vida. Então eu decidi para mim que eu quero viajar, quero conhecer lugares, quero conhecer pessoas, eu quero documentar isso e eu quero usar esse canal para mostrar também essa minha vida de viagens, que eu amo viajar. E uma das viagens que eu fiz recentemente foi a Cartagena, na Colômbia, e eu quero mostrar para vocês, tá bom? Eu tô com as imagens, eu estou com os vídeos aqui, só falta mesmo editar, que eu quero fazer uma coisinha legal para vocês. Mas vamos lá para o nosso desafio de 7 dias para vencer o medo de viver. Mas antes de começar, maravilhoso, eu gostaria muito de pedir que você se inscrevesse aqui nesse canal, é de graça, não paga nada. Você só é tocar no botão e se inscrever, deixar o seu joinha. E se você tiver alguma amiga 40 a mais que quer ouvir sobre a realidade de vida de uma outra 40 a mais, que já está na fase dos 50, mande esse vídeo para ela, tá bom? E vamos lá. O primeiro passo é você reconhecer qual é o medo que está te paralisando. É o medo de errar? É o medo de ficar sozinha? É o medo de recomeçar? Ou é o medo do julgamento? Gente, esses 4 medos são as coisas que a gente mais ouve ou que mais ronda os nossos pensamentos. Desde que você não seja uma mulher 40 a mais, que se reconheça, que se autoavalie sempre, porque a nossa vida é nossa. Não tem que as pessoas quererem opinar sobre nosso estilo de vida, como a gente deve viver. Então, tem algum desses medos que eu sei que você já enfrenta. Então, quando o medo tem nome, ele perde força. Segundo passo para o nosso desafio de 7 dias. Pare de esperar segurança total. Depois dos 40, a gente acha que só pode agir quando tudo estiver garantido. Mas quem foi que falou que na nossa vida existem certezas? Quem foi que falou que na nossa vida existem garantias? Porque viver nunca foi seguro em nenhuma idade. Segurança demais gera estagnação. Permita-se agir com os 80% de certeza. Então, maravilhosa, se você não pode ter segurança total, use aqueles 80% que você já tem e faça o que você está pretendendo fazer na sua vida. O que é que você quer fazer? Quer mudar de carreira? Você quer mudar de casa? Você quer mudar de cidade? Você quer começar um canal no YouTube? Você quer dar um fim àquele seu relacionamento abusivo? Tá na hora de você agir. Porque tudo só começa depois que a gente dá o primeiro passo. E para saber se vai dar certo ou não, só comece. Terceiro passo, faça microcoragens todos os dias. E como é isso, Edilene? Você não vence o medo com grandes decisões, mas com pequenos atos. Gente, é a mesma coisa que sempre as pessoas falam, minhas amigas que são coach também, elas falam, não adianta você querer fazer algo e começar pelo todo, você precisa começar pelas partes. Como é que você vai comer um boi inteiro? Você não vai comer um boi inteiro. Primeiro ele tem que ser fatiado. Então primeiro você tem que começar pequeno, você tem que começar com o primeiro passo. E o que é que você tem que fazer? Dizer o que sente, cuidar mais do corpo, aprender algo novo, colocar um limite, se priorizar sem culpa. Gente, essa última coisa aí é algo que prende, que deixa qualquer pessoa estagnado, e principalmente nós, mulheres 40 a mais, que é nos priorizar. Às vezes você vai achar que é egoísmo você dizer não
para algumas coisas, dizer não para algumas pessoas e dizer sim para si, dizer sim para suas vontades. Quantas mães, quantas mulheres, quando vai sentar à mesa, ela não tem o prazer, não tem o privilégio de comer, de degustar aquele pedaço do frango que mais gosta, porque ela deixa para os outros, deixa para a visita, deixa para o filho, deixa para o marido, porque ela fica com medo de que as pessoas achem que ela é egoísta, porque escolheu aquele pedaço que ela gosta. Mas não, mulher, pare e pense um pouquinho. A nossa vida precisa ser vivida de uma forma que a gente fique bem, que a gente sinta que está fazendo algo para nos agradar. Quinto passo, pare de se punir pelo passado. O passado não é prova de incapacidade, ele é treinamento. E eu ouvi na igreja essa semana o ministrador dizer: mar calmo nunca fez bom navegante. O que é que significa isso? Que você não aprende quando você está passando só por fases boas na sua vida, quando você está só na tranquilidade, só quando você está na maré calma. O que faz com que você aprenda mesmo é com os desafios. São nas dificuldades da vida que a gente vai procurar as soluções para aqueles nossos desafios. Você concorda comigo? Maravilhosa. E se você está comigo aqui, você coloca aqui: vou perder o medo. Escreva para eu saber que você está aqui comigo. E troque essa frase: ah, eu devia ter feito diferente, por eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Então, você já percebeu que essas frases fazem diferença para que você não viva uma vida se culpando? Você fez algo que naquele momento foi o que você tinha para ser feito. Então, não se culpe. E o próximo passo: construa algo que seja seu. Sim, por que não construir algo que seja seu? Eu me lembro que uma vez eu fui ao banco, há muito tempo atrás, quase 25 anos atrás, e sempre eu ia resolver coisas do meu ex-marido, nunca era coisas assim, prioritariamente minhas. Então ela me chamou e me falou assim: Edilene, faz favor. Eu me lembro como hoje, o nome dessa atendente era Jamile, e eu sou muito grata a ela porque ela me ajudou a abrir meus olhos. Ela disse: eu tenho algo bom para você. Aí eu fiquei, interessada em saber o que era. Ela disse: senhora, eu tenho um consórcio de um carro. Aí eu, com aquela minha mentalidade de não fazer nada por mim só, sempre ter alguém na frente, eu disse assim: ah, eu vou falar com meu marido. Ela disse: não, não é para o seu marido, é para você. E aquilo me acendeu um alerta assim na minha mente, e eu disse assim: tá bom, gostei da sua proposta, mas eu vou conversar com a minha mãe. E aí eu fiquei entusiasmada com aquilo que ela falou, um consórcio para mim, para ter o meu carro no meu nome, para chamar de meu. Aí isso eu conversei com minha mãe, porque eu queria alguém que me desse um suporte, caso viesse acontecer algo que não tivesse previsto, como eu atrasar uma parcela, como eu não ter o dinheiro todo. Então eu queria que alguém tivesse me dando esse suporte. E aí comecei com minha mãe e ela me falou que eu poderia contar com ela. Mais maravilhosa. Graças a Deus, eu nunca precisei de dizer assim: minha mãe me socorra, minha mãe me deu o dinheiro da parcela. Mas eu tinha a segurança de que tinha alguém ali que poderia me ajudar. Mas eu precisei dar o primeiro passo. Mas esse algo seu pode ser alguma coisa bem mais simples, como um projeto novo. Qual seria o seu projeto novo? Começar a falar uma língua nova? Terminar os seus estudos? Ou, quem sabe, tocar um instrumento? O que é que você gostaria de fazer que você pode começar de imediato? Ou pode ser uma rotina de autocuidado. Gente, isso eu estou constantemente colocando aqui no Instagram sobre a rotina de autocuidado. Ah, Edilene, mas rotina de autocuidado é para aquelas mulheres que são madames, que tem alguém para fazer as coisas em casa, que tem muito dinheiro para gastar com salão. Tem mulheres que fazem as unhas sozinhas, que fazem as sobrancelhas, que aprenderam a fazer uma maquiagem e fazem sua automaquiagem.
Muito dessas coisas eu faço, gente. Tem dias que eu vou no salão, vou. Mas tem dias que eu faço essas coisas em casa e gosto muito. Você precisa também praticar uma atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa cara para academia, um tênis caro, não tenho dinheiro para pagar uma academia. Faça em casa. Coloque um vídeo do YouTube. Tem muitas mulheres que ensinam várias atividades físicas que você pode fazer em casa, inclusive com aquelas garrafinhas de água sanitária, com as garrafas de amaciante e muito mais. Você pode fazer uma boa caminhada ao ar livre. Tudo isso já ajuda e não custa nada. Só vai custar apenas o seu tempo, que é algo precioso. Você quer abrir um canal? Comece assim como eu, que estou começando. Esse é o meu terceiro vídeo para o canal. Estou amando, gente, compartilhar um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência, um pouco da minha sabedoria com vocês. Porque o canal, eu vou um dia passar, mas o canal vai ficar. E tudo isso que eu tô falando aqui vai permanecer. E quem sabe eu não vou estar ajudando alguém. Ou um hobby, você quer construir um hobby? Qual seria o seu hobby? Fazer uma dança? Você gostaria de escrever? Você queria ler um livro? O que seria um hobby para você nesse momento? E outro é um bom plano de saúde física e emocional. O que estaria incluso nesse bom plano de saúde física e emocional? Como eu já falei aqui um pouco sobre você fazer algo, seu treinamento, né? Você fazer sua caminhada, fazer sua atividade física, você começar uma dança, você começar a despertar para o silêncio. O silêncio ajuda muito. Você ler um livro de qualidade, você meditar, você orar, você está caminhando. Quem mora na praia, quem mora no litoral, fazer caminhadas matinais. Gente, eu acho isso maravilhoso. Quem tem o privilégio de morar assim no litoral, morar num lugar de campo, são pessoas muito privilegiadas e às vezes não usufruem desse privilégio. Ter algo seu devolve sua identidade e propósito. Pense nisso. Gente, e esse sexto tópico é surpreendente. Troque a pergunta que te trava. Sempre que pensar, e se der errado? Responda, e se eu crescer com isso? Essa mudança muda tudo. E se der errado? E se eu crescer com isso? Olha que maravilha. Porque se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. E se não der certo, foi um aprendizado para você. Você concorda comigo? E o último tópico é: aceite que o medo vai junto, mas não dirige. O medo pode até sentar no banco de trás, mas você segura o volante. Viver com medo é diferente de viver paralisada por ele. Maravilhosa não significa que eu não tenho medo e que você não possa ter medo. Mas quando o medo chegar, troque aquelas palavrinhas, como eu falei no tópico anterior. E se eu errar, se eu errar, eu vou aprender com o erro. Porque não adianta, a gente não tem certezas. Quem tem certeza da nossa vida? Ninguém tem certeza, em fase nenhuma da nossa vida. E como dizia minha avó e muitos estudiosos, a gente só tem certeza de uma coisa. Quem souber, digita aí. Qual é a certeza que todo mundo tem nessa vida? Vamos ver se vocês estão antenadas com a sabedoria das nossas vovós. Maravilhosas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas 7 coisas que eu deixei aí para vocês minimizar esse medo de ir para a vida, esse medo de viver essa fase 40+, que é uma fase tão maravilhosa. É uma fase que a gente para e pensa assim, nossa, como eu já passei por isso, que lição eu tirei para a minha vida. E para finalizar aqui nosso vídeo, eu quero deixar uma frase poderosa para vocês. Eu não preciso deixar de ter medo para viver. Eu preciso viver apesar dele. Um abraço para todas vocês que me acompanham aqui nesse meu canal. E na próxima semana nós teremos vídeo novo. E o vídeo será um vídeo lá em Cartagena, na Colômbia.
maravilhoso de ver. Gente, aqui é um ponto turístico bem famoso chamado Getsemane.